Meu convidado do Gazeta Entrevista de hoje é uma das figuras proeminentes da política acreana, uma das figuras históricas e até mesmo folclóricas. Zamir José Teixeira, empresário que fez carreira política no Acre na década de 1980, foi candidato ao Senado, chegou a ser candidato à presidência da República em 1989 pelo PCN. Seu lema era: do Paraná ao Acre, vote Zamir. Zamir construiu o Cristo, que fica ali entre a Rua Rio Grande do Sul e a Rua Piauí. Tem 27 anos aquele Cristo. Esteve com o Papa. É verdade, Zamir Teixeira nos fala disso. E também nos conta histórias da política, da sua vida. Segundo ele, foi o homem que implantou o Fome Zero no Brasil, no Acre, na década de 1980. Distribuiu sacolões, leite para crianças. Zamir Teixeira, muito boa noite. Boa noite, jovem dinâmico, a nova renovação da política acreana. Alain, com muito prazer de estar na tua casa, falando com nossos amigos acreanos, a sua família que eu quero bem, porque aqui nasceu meus filhos, nasceu meu neto, minha nora daqui, e aqui nós fizemos a história do início da nossa vida, financeira e etc. Né? O senhor foi um empresário visionário, foi um político também que tinha grandes ideias. Naquela época, na década de 1980, já falava em Estrada do Pacífico, em interligação com os portos do Pacífico através de uma grande carreteira até o Peru. O senhor já falava de grandes projetos nacionais, de programas de assistência social. Muita gente o criticava. O Zamir é um assistencialista. Foi ele que criou o assistencialismo político no Acre. E como é que o senhor leva essa fama na esportiva? Como é que o senhor avalia tudo isso? Bom, me emociona muito essas perguntas, porque ela é até bíblica. Perdoai os inocentes, eles não sabem o que dizem. Né? O resultado da minha vida está no que eu sou hoje. Né? Um pai de família, uma família constituída, um patrimônio limpo, que eu sou, a gente não é dono de nada, caixão não tem gaveta, eu sou administrador de Deus, eu administro os bens que Deus me deixou enquanto eu estou vivo na terra, que não volte para ela. Então, é essa situação que eu vejo. Né? O senhor hoje tem 72 anos? 72 anos, cheguei aqui no Acre com 36, a minha identidade acreana, você sabe, minha identidade... Inclusive, o senhor me mostrou ainda há pouco. Minha identidade acreana, ela é de 78, que eu não troco, não renovo, não tem nada, é patrimônio. E bem conservada, diga-se. Doutor Zamir, o senhor marcou a sua história como um empresário que tinha visão progressista, mas principalmente pela ajuda aos pobres, pelo assistencialismo, pelos sacolões, pelas cestas básicas que o senhor distribuía. Como é que começou essa história do assistencialismo, das cestas básicas? Como é que o senhor se dedicou a isso? Como é que surgiu isso na sua vida? Pô, que pergunta interessante e bem sadia que é essa pergunta. Isso é para que dê exemplo para as novas gerações. Como é que é um exemplo a ser seguido. Isso é um exemplo a ser seguido. Jovem, presta atenção e pergunta para tua avó como é que foi, como é que ela era assistida. Na minha casa, chegava as vizinhas, porque o seringal não tinha preço, a borracha não tinha preço. Então, vinham as famílias para os grandes centros, como Rio Branco, Cruzeiro do Sul e os municípios. Sena Madureira. Vinham e ficava o velho, com o filho mais velho dele lá no seringal, para manter a posse e o trabalho da região. E aqui ficou inchado de gente, precisando de apoio. Aí chegava, dona Sônia, a senhora não tem uma xícara de açúcar para me ajudar? A senhora outra chegava, a senhora não tem um bocado de arroz?
E assim o pessoal ia lá em casa e não faltava. E eu comecei a ver que era uma emergência, que eu tinha que dar uma solução. Aí, porque o Acre é muito humano, a pessoa do Acre, a família é muito humana. Aí nós pegamos voluntários e começamos a cadastrar as pessoas que precisavam. O senhor tirava dinheiro das suas próprias empresas? Não, eu não tinha empresa. Eu era uma pessoa que vivia do que eu ganhava, no dia, não é? Eu não tinha reserva, você compreendeu? E de onde é que o senhor tirava o dinheiro? O meu pai era madeireiro no Paraná e nunca me faltou. Ô pai, manda um pouquinho. Nunca me faltou, graças a Deus, né? Então, sempre foi isso que a gente esperando. Eu nunca comprei uma fazenda no Acre, nunca comprei um hectare de terra no Acre, que eu podia ter a quantia que eu quisesse na época. Todas as escrituras do senador Ativilhal estavam em cima da minha mesa para mim ficar. Coisas boas, áreas boas. Eu não quis, eu não tinha tempo. Aí o que acontece? Eu pedi um escritório de São Paulo que desse apoio, eu mandava a lista de quem precisa, eles mandavam mercadoria para mim, nós montávamos os sacalões aqui, eu filmava e mandava para a família. Chega lá, a mulher com o marido via que aquele benefício está sendo em boas mãos. Então o senhor recebia apoio de empresas? De empresas para fazer não esse dinheiro, trabalho? só mercadoria. Mercadorias. Foi aí que surgiu a fundação dos irmãos acreanos Kennedy e Onassis. Para dar um conteúdo, mas ela nunca foi registrada no MEC, nunca recebeu dinheiro. Nunca... Tinha CNPJ a fundação? Tinha. Como empresa. Um CNPJ como empresa. Não como uma fundação social registrada para captar recursos. Nunca houve isso. Tá? E, inclusive o nome Kennedy e Onassis, os né? acreanos, que nasceram aqui, lá na Bitasa. Vizinho do Seus filhos. nosso amigo Wilde Viana. Por que o senhor resolveu construir aquele Cristo? Porque o Estado estava numa dificuldade muito grande, que precisava fé, como está acontecendo agora. O povo precisa acreditar mais, ser humilde para Deus e pedir que Ele olhe pelo Acre, porque todo dia nós estamos tendo surpresas. Olha, são imagens aí do Cristo, inclusive que nós estamos acompanhando agora. Imagens antigas, viu, doutor Zé Mi? Olha só. O Google prova, né? Então, E olha, isso aí eu acho que é na inauguração do Cristo, olha, muita gente. Olha só que imagem bonita. Tá então, ali. Você veja esse terreno foi eu fiz a escritura em nome da minha firma, que é uma firma bem pequena na época, muito pequena, e está na escritura até hoje, Grupo ZJT do Brasil. Que dali que deu essa iluminação de Deus e nós tornou hoje um potencial econômico muito forte, sabe? Como é que o senhor resolveu entrar na política? Diante de todo esse papel que o senhor já desempenhava, de atender as famílias, distribuir os sacolões, aí surgiu o desejo de ingressar na política. Como é que foi isso? Não, eu nunca tive a intenção de ser. O senhor foi candidato ao Senado em 1986. Eu ajudava o comitê, eu varria o comitê, eu abastecia os carros, e depois pegava a carona de um fuquinho para me levar em casa. Eu não tinha carro. E o pessoal do PMDB dizia assim, você tem que ser candidato a deputado estadual. Eu digo, como é que eu vou ser candidato a deputado estadual se fulano fulano e fulano, meus amigos daqui da casa? Não vou fazer isso. Não, passava mais 15 dias, então federal. Mas como federal, rapaz, não tenho dinheiro nem para ir para casa. Né? Aí surgiu uma vaga de suplente, de senador suplente constituinte. Mas seria na vaga de Nabor, na vaga A, chapa A. Porque na época não era suplente do senador. Eu disputei a vaga como candidato nas urnas. Nas urnas. O senhor tinha votação. Eu fui para as urnas e eu topei de ser candidato. Passei na convenção, os convencionais do PMDB autorizaram e eu fui candidato.
Disse que na época o senhor ter apoiado a eleição também de Flaviano Melo foi um fator preponderante para a vitória dele contra Rubem Branquinho. Como é que o senhor vê esses comentários? O seu apoio foi muito importante na época. História política é de momento. De momento. Eu apoiei ele, né? Apoiei o candidato do meu partido, que era ele na época, e ele foi vitorioso. Foi vitorioso. Flaviano venceu o Branquinho, Nabor Júnior foi eleito senador. Foi eleito senador. O senhor foi o segundo ou terceiro mais votado? Eu fui o segundo mais votado do Estado. Aí o que acontece? Como eu estava na chapa A, elegeu Nabor. E na chapa B, elegeu-se o mais votado da chapa B, que era o Aloysio Bezerra. Os dois senadores. E eu não. Eleitos. Mas eu fiquei tão fortalecido, porque... O senhor teve mais de 20 mil votos, né? 22 mil votos, né? Votação muito expressiva naquela época. 80 mil eleitores que votaram no Estado. É verdade. 80 mil É eleitores. bom que se diga, para quem está em casa hoje, nós temos 340, 350 mil eleitores hoje. Na época, era de 70, 80 mil eleitores. Só para você ter uma ideia, em Sena Madureira, eu não abaixei de 44 votos por urna. Em Sena Madureira. Uma votação expressiva. Pô. O senhor foi até o presidente Fernando Collor de Mello, que foi presidente naquele período de 90 até finalzinho de 91, 92, pedir ao presidente para que houvesse uma ferrovia de integração entre o Brasil e o Peru. O senhor já falava dessa integração, um caminho para o desenvolvimento. Dizem que Zamir Teixeira foi o protagonista desse processo da integração. Como é que foi essa visita a Fernando Collor? Como é que ele lhe atendeu? Me responda no próximo bloco. Vou dar uma paradinha para o intervalo, a gente volta para o segundo bloco com muitas histórias de Zamir Teixeira aqui no Gazeta Entrevista. Até já.